Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre os 3 padrões mais poderosos da análise técnica: engolfos, barras de ignição e reversões visuais de alta potência. O meu nome é Igor Silva e nos próximos minutos você vai identificar as ferramentas essenciais para você transformar completamente a sua capacidade de identificar oportunidades no mercado. Você já deve ter perdido uma oportunidade de entrada perfeita porque não soube reconhecer os sinais que o mercado estava dando. Hoje isso vai mudar. A gente vai estudar padrões que têm até 80% de eficiência quando aplicados corretamente. Então prepare-se, porque essa aula será prática e transformadora. Antes da gente mergulhar nos padrões específicos, eu preciso que você entenda o que torna um padrão realmente poderoso, tá? Os padrões, padrões de candles que vamos estudar hoje, eles não são apenas formações gráficas, eles representam a psicologia do mercado em ação. Então, o que são os padrões de reversão visual? Eles são umas formações específicas nos gráficos que sinalizam uma mudança provável na direção dos preços. Então, eles mostram quando compradores e vendedores estão mudando de posição no controle do mercado. Então a palavra visual aqui é fundamental, tá? Porque esses padrões eles saltam aos olhos no gráfico quando você sabe o que procurar. Por que alta potência? Bem, a gente chama de alta potência porque esses padrões têm características específicas que aumentam drasticamente a sua confiabilidade. Então, primeiro, eles aparecem em momentos de decisão crítica. Segundo, eles mostram uma mudança clara no equilíbrio entre oferta e demanda. E terceiro, são facilmente identificáveis, mesmo por traders iniciantes. Então, mesmo se você está começando agora, ele vai saltar aos olhos e você vai identificar, porque é visual, ok? Por isso alta potência. E ele é tão característico, a sua excentricidade, podemos falar assim, né? Que tem 80% de eficiência quando você aplica direito, quando você aplica corretamente, porque de fato é muito clara essa mudança de mentalidade de mercado e não só isso, como de controle também, é evidente. Então, gente, quando você vê o engolfo se formando, não são só linhas, ok? Você está vendo ali a guerra entre compradores e vendedores, os touros e ursos. E está presenciando o momento exato em que uma força supera a outra. Isso é muito diferencial da estratégia, porque você tem o exato momento em que uma força supera a outra, o timing, né? O momento perfeito que uma força supera a outra. Por isso se torna tão poderosa essa técnica e essa leitura de mercado. Então, gente, essa compreensão é fundamental, tá? Para você usar os padrões com a eficiência máxima. Agora vamos ao primeiro padrão, que são os engolfos. Este é, sem dúvida, um dos padrões mais confiáveis da análise técnica, tá? Então, o engolfo, ele é basicamente um padrão formado por 2 candles consecutivos de forças opostas, evidentemente, né? 2 candles consecutivos onde o segundo, esse querido aqui, ó, engolfou o primeiro. Ele engole o primeiro completamente, tá? Então, existem 2 tipos de engolfo. O engolfo de alta, que é isso aqui, né? Bota aqui, engolfo, para ficar mais claro para você, engolfo de alta. E aqui, ó, você tem claramente o engolfo de baixa, ok? Que é 2 candles consecutivos, um engolindo o outro. Ok? Engolfo de alta e engolfo de baixa. Então, o primeiro, tá? Que é o engolfo de alta, que é esse querido aqui, ele aparece em fundos de movimento e finaliza a reversão de tendência para cima. Então,
As características obrigatórias de um engolfo de alta. Tá? Primeiro, o corpo negativo, tá? Vermelho aqui, ó. Primeiro aqui, do primeiro candle. Corpo negativo. Segundo candle, corpo positivo. Verdinho. Ok? E o segundo candle, ele deve engolir completamente o corpo do primeiro. E sempre isso aparece em fundos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teve, ó, uma validação, tá? Fundos ascendentes, poxa, bacana, tem tudo para ser um rally de alta. E, de fato, foi um rally de alta. Entenderam? O detalhe crucial é que o segundo candle, ele não precisa engolir as sombras do primeiro, apenas o corpo, ok? Isso é um detalhe muito, muito importante. Agora, vamos dar uma olhada no engolfo de baixa. Esse cara aqui, o engolfo de baixa, ele é um inverso. Ele aparece em topos de movimento e ele sinaliza a reversão para baixo, ok? Características. Primeiro candle, ele sempre tem um corpo positivo. O segundo candle é negativo, é um corpo negativo, neste caso em vermelho. E o segundo engolfa completamente o primeiro. Esse camarada aqui engolfou completamente este aqui. E aparece geralmente em topos de preço. Então, neste caso também, o melhor time e momentum para você pegar engolfo de baixa em topos descendentes. Quando ele finaliza o pullback, ele finaliza a correção, ok? Você vai pegar ele na descida da próxima perna. Olha a dica aí, essa é a dica forte. O mesmo serve também para engolfos de alta. São os mais confiáveis. Não tenta adivinhar topo, não tenta adivinhar fundo. Não é assim que a gente usa corretamente. Se você usar corretamente dentro dessa lógica que eu estou te falando, a força vai estar a seu favor e você vai ter uma alta taxa de efetividade. Beleza? Beleza. Então vamos lá. É evidente que ele aparece sempre em topos de preço, né? Neste caso são topos descendentes, é uma tendência baixista, né? Geral. E as regras de ouro para você operar os engolfos são, anota aí, tá? Papel e caneta. E já deixa o like. Primeira regra, o contexto, ele é tudo. E a gente tá falando aqui, ó, eu desenhei o contexto. O contexto é tudo. Ok? O engolfo, ele deve aparecer após o movimento direcional. Então, muitas vezes a gente opera o engolfo e não dá certo. E quando vai observar, ali no diário de trade, pegou em um fundo. Não era um engolfo de alta que estava ali em fundos ascendentes. Não, era um fundo, fundos descendentes ainda. É evidente que a chance de dar certo é mínima, 20%. Nesse caso é o inverso. Ou seja, o contexto é tudo. Então não é, não funciona. Não funciona porque você está contrariando a lógica do mercado, tá bom? Então vamos usar a lógica de mercado. Gente, segunda regra. Quanto maior o segundo candle em relação ao primeiro, mais forte é o sinal, ok? Mais confiável é, mais imponente é o que a tendência, né? O momentum da tendência que vem a seguir, o rally que vem a seguir. Terceira regra. Volume crescente no segundo candle aumenta a confiabilidade, ok? Aumenta a confiabilidade. É indispensável, exigência indispensável para se operar em golfo? Não, mas é agradável. Nesse caso aqui mesmo, não houve. Inclusive, eu coloquei um exemplo para você ver que, na maioria dos casos do engolfo, não há. Nesse caso, não houve. Nesse caso aqui, ó, embaixo, que é, nesse caso, um engolfo de alta, houve. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Olha o movimento que veio a seguir. Estatisticamente, sim, aumenta a confiabilidade, mas o engolfo já é por si só confiável, tá bom?
Então, se você puder pegar o engolfo de alta ou de baixa, que está com volume maior do segundo candle, ok. Mas se não tiver, se tiver posicionado dentro de contexto, como eu te falei, aqui ó, validando uma resistência quebrada, uma região aí de valor que virou um suporte, poxa, por que eu vou ignorar o comportamento de mercado? Ok? Então é preferível, mas não é obrigatório. Só aumenta a confiabilidade, aumenta a estatística. Beleza? Mas você viu dois casos aqui que eu peguei para te mostrar que a maioria das oportunidades que você vai ter um engolfo, o volume não vai superar. Então é uma dica que ninguém dá, pouca gente fala. Então o engolfo por si só, se o contexto for favorável, como topos descendentes, engolfo de baixa ou engolfo de alta, topos ascendentes, poxa, vai com tudo, ok? Vai com tudo. E aí, gente, os principais pontos, né, de entrada e saída. A gente vai começar com engolfo de alta, evidentemente, tá? Então, deixa eu pegar aqui a posição comprada. Então, a entrada, ela é no rompimento da máxima do segundo, tá? Então, você tem aqui, a gente vai posicionar aqui na mínima. Tem gente que gosta de deixar um pouco mais aqui no stop, lógico, o stop é evidente que ele é abaixo da mínima do engolfo, né? A maioria gosta de dar um pouco mais ali de espaço, a maioria dos traders, porque pode ter violinadas, ocorre muito isso de captação de liquidez, mas isso é um assunto para a próxima aula, né? Em outra aula falaremos sobre isso, que muitas vezes eles voltam só para pegar liquidez ali e fazer um movimento, na mesma direção, inclusive, mas não é disso que a gente está falando hoje, né? Então, o engolfo de alta, ele vai ter como posicionamento a máxima, né? Ali do engolfo, rompimento da máxima, a mínima do engolfo como stop, tá bom? E o alvo aí entra o pulo do gato, e por isso que essa ferramenta aqui no TradeView, gente, aproveitem, vocês têm TradeView na FP, então operar por aqui é muito interessante, porque olha, você pode fazer isso aqui, ó. Qual o tipo de alvo padrão aqui para o engolfo? O alvo é a medição do tamanho do engolfo projetado, ok? Então você vai o quê? Medir o engolfo projetado para cima. Então tá aqui, você tem essa ferramenta que ela se chama posição comprada, no caso de compra, né? Posição vendida, ela é para projeção, tá, de preço. Você seleciona, coloca aqui o ponto, né, base ali da tua entrada, ponto de gatilho ali da tua entrada, teu stop e o teu alvo, e aí você vai ter com muita clareza, vou até ajeitar aqui para ser o tamanho correto. E sim, você pode projetar o candle todo, ok? Então a gente tem aqui 100%, teria batido o alvo, bacana. É evidente que tem pessoas, tem traders, assim como eu, que não gostam de um risco-retorno, por conta da estatística, abaixo de 2. Então, ok, pode utilizar 2. É evidente que, né, a sua taxa de acerto vai ser diferente, ela vai ser um pouco menor para esse padrão, ok? Mas pode sim utilizar o RR, né, o risco-retorno que você quiser, tá bom? Nós temos, no caso do engolfo de baixa, olha o queridão aqui, nós temos o rompimento, e isso é muito importante, né, da mínima do segundo candle aqui como uma entrada, e aí eu estou falando, vamos lá, posição vendida, eu estou falando aqui, ó, abaixo dessa mínima,
vou aqui posicionar dentro da mesma lógica, tá? O stop loss ali acima da máxima do padrão, né? Que é um padrão de 2 candles, e a gente vai aqui colocar 100% o nosso alvo, ok? 100% da projeção, né, do engolfo projetado para baixo. Pode ser 2 vezes? Poderia ser 2 vezes, daria certo, ok? Vamos ver se 2 vezes daria certo no outro também, no de alta. Daria certo também, ok? Mas sempre avalie o contexto. Nesses 2 casos aqui, 2 casos, inclusive, esse é 5 minutos no Nasdaq, e esse aqui é 1 hora no dólar coin, ok? Então você viu aí que daria. E aí, gente, o engolfo ele tem uma confiabilidade interessante, tá? Mas ele funciona melhor se você combinar com outros indicadores, tá? Ou com contextos. Um exemplo, médias móveis. Poxa, médias móveis aqui ajudaria bastante, ok? Se eu utilizar uma média de 8, uma média de 21, pode ser uma média simples mesmo, ou uma EMA, depende do seu gosto. Mas uma confluência, né? Uma confluência que fortaleceria muito a taxa de confiabilidade do engolfo, seria exatamente você ter uma resistência, né, de preço, um teto aqui, e você tem uma média passando por aqui. Você pega dois, né, dois fatores, que é o que a gente chama de confluência de fatores, dois fatores falando sim, ok, tá? Ou também tem pessoas que utilizam o RSI, quando ele chega ali no teto e bate ali na média, e o RSI vai além ali do seu limite, mostrando sobrecompra, aí espera o padrão formar e ter um engolfo de baixa com uma alta confiabilidade, porque aí seria 2 ou 3 confirmações, ok? Então vamos lá, barras de ignição é o que a gente vai estudar agora. Espero que você tenha entendido direitinho os nossos engolfos. Gente, barras de ignição. As barras de ignição, elas são também conhecidas como maruboso, tá? Ou barras elefante. Cada trader, cada professor dá um nome, né? O importante é o que ele significa. Então, o que são barras de ignição? São candles de corpo muito extenso, tá? Com sombras mínimas ou inexistentes, e elas mostram que uma força dominante controlou completamente a sessão. Olha aqui, a querida barra de ignição, ok? Então, elas são candles de corpo muito extenso com sombras mínimas ou inexistentes. Elas mostram que uma força dominante controlou completamente a sessão de negócio. Aqui já é um padrão que a chance, tá? A chance de continuidade é altíssima. Talvez, tá? Hipoteticamente aí eu posso usar e dizer que talvez seja o padrão de candle com a maior chance de continuidade de todos os padrões, tá? Então ele é muito bom de se utilizar para o dia a dia. Tem, lógico, porém, porque o seu stop você acaba tendo que entrar com um lote bem menor, né? Então acaba não tendo um risco retorno tão interessante por conta do seu tamanho, né? O prós e contras, mas ele é muito confiável, tá? E aí, gente, elas têm corpo muito extenso, as sombras são mínimas e mostra a força dominante que controlou a sessão. Então, o nome ignição ele vem do fato que estas barras frequentemente iniciam os movimentos explosivos que duram alguns ciclos aí, que a gente quer entrar sempre na crista da onda e do momento. Então, é um excelente meio de fazer isso, tá?
E aí, gente, vamos lá. As barras de ignição perfeito, que elas têm, tá? Ela tem uma barra de ignição verdadeira, um corpo extenso muito maior que os candles anteriores. Então, olha o tamanho dos candles anteriores, para você ver se é uma barra de ignição, se é uma barra elefante. Ela não mente, porque ela explode, né, no gráfico, ok? Então, primeira lei da barra de ignição, o corpo tem que ser muito maior que os candles anteriores, sombras mínimas ou ausentes, como nessa aqui, ó, sombras bem pequenininhas, um volume significativo, olha como o volume estava aqui normal, bacana, de repente o volume, bem, deu um salto, dobrou, triplicou. Então o volume tem que ser significativo e, lógico, ela tem que aparecer em períodos em que o preço ali, como nesse caso, a gente está falando de uma abertura de mercado, é 10h30 do Nasdaq, então no início de pregão, ok? Ela se torna mais confiável, início de sessão. Tipos de barra de ignição. Primeiro a gente tem Marubozu de alta, tá? Que aí é a abertura na mínima, fechamento na máxima, mostra o controle total dos compradores, e é só inverter a lógica e temos um Marubozu de baixa. Abertura na máxima, fechamento na mínima, indica o domínio completo dos vendedores. É simples, gente, inverte a lógica. Então, qual é o poder estatístico das barras de ignição? Elas conseguem 80% de chance de produzir continuidade no movimento. Então, significa que quando você identifica uma barra verdadeira, há uma probabilidade muito grande dela continuar na mesma direção. Então vamos lá. Primeiro você vai entrar no rompimento. Vamos agora como se opera, né? Você vai entrar no rompimento. Neste caso aqui a gente vai ter que pegar posição vendida. Primeiro você vai entrar no movimento baseado no rompimento. E aí o stop loss vai ser lá em cima, ok? Na máxima da barra, ok? E aí o alvo vai ser projeção de 100% do seu tamanho, ok? E é isso que eu falei. O que é que acontece? Você vai ter que reduzir muito o lote, não dá para entrar com lote fixo, o lote vai ser proporcional ao financeiro, você tem que fazer o cálculo correto, ok? Porque se você for com lote fixo e você está operando aqui nesse tamanho de candle, lógico que o stop vai ficar mais caro, mas é só ajustar o lote e aí você vai ter a sua operação funcionando com o mesmo nível de risco. Só que é evidente que esse tipo de operação tem um retorno que fica ali em 1 para 1 ou 2 para 1 no máximo, só se você for de fato estender ao rally completo como um todo e sair num trailing de médias móveis, ok? E de médias que sejam, que dê uma responsividade aí para o movimento, né? Flexível, tá? Caso contrário, vai ser esse estilo aqui. Então, gente, as barras de ignição elas funcionam melhor em mercados com tendência definida, tá? Já em mercados laterais, elas podem gerar sinais falsos, é evidente isso, né? Então, evite barras de ignição que aparecem após movimentos muito extensos, tá? Porque se o movimento, se aqui fosse, tá, um super movimento de baixa, uma tendência consolidada, um ralizão de baixa, e aí no final desse rally, dá uma barra desse tamanho, não é ignição, é exaustão. Então, cuidado com isso, cuidado com essa pegadinha. Dica bacana, ok? Esse tipo de estratégia, tá? Acaba sendo um as, né? Que pode te ajudar a ter consistência de uma maneira muito mais assertiva, tá? E de uma maneira muito mais fácil, bem menos dolorosa, tá? Que a gente sabe que não é fácil o início da profissão trader, né? Então, gente,
Esse exemplo aqui que eu dei, inclusive, ele é bem interessante porque ele mostra não só uma ignição na abertura de pregão, tá? Ignição e abertura de pregão, como ele quebra a LTA. Olha que interessante, uma linha de tendência altista. Nós víamos aí, ó, de topos mais altos e fundos mais altos também, até que há uma quebra da LTA e essa quebra vem com a ignição. Poxa, super tranquilo, né? A abertura dessa venda praticamente líquida e certa. E foi de fato o que aconteceu, né? Nós tivemos uma reversão. E essa construção aqui que eu fiz começou no engolfo de alta, você pegou aqui essa comprinha, daria para pegar em outros toques aqui, ou também engolfos que poderiam acontecer em médias móveis, né? Ele volta ali no swing ali para compensar e você poderia entrar no engolfo. E neste final, né, de rally altista, a gente tem uma reversão com ignição de baixa, e aí você conseguiria pegar o bonde subindo e pegar o bonde caindo, o que é o ideal, o que seria de fato excelente, né? Então, gente, essa combinação, tá, desses fatores aí, a combinação de vários tipos de padrões de confiança, seja média, como engolfo, alta, como um candle elefante, tá? Eles são padrões que a gente chama de alta potência, né? E nesse caso aqui, falando em alta potência, a forma com que ocorreu essa reversão aqui, tá? É a soma de dois fatores super importantes. Uma é a quebra de uma tendência de maneira muito clara e a confirmação dela com uma ignição de força contrária. Então você tem uma reversão de alta potência, né? Então vamos aqui caracterizar a ignição como um padrão aqui, né? Um somatório aí de fatores que podem confirmar essa reversão de alta, ok? Potência. Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês por terem assistido até aqui. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, que vem muito mais aulas, né, nos próximos dias, beleza? E eu queria parabenizar todos por terem dominado, né, esse conhecimento, né? Então, recapitulando, os engolfos são padrões de dois candles que mostram reversão de controle, as barras de ignição são candles explosivos com 80% de taxa de sucesso, a integração deles, tá? Cria uma máxima eficiência, tá? E utilizar a ignição na quebra de padrões de tendência, ela é uma reversão de alta potência, então aumenta ainda mais a confiabilidade. Isso tudo você aprendeu, e a sua missão agora é praticar identificando esses padrões em gráficos históricos, dá uma olhada nos gráficos da FP Markets no TradingView e tenta reconhecer esses padrões. Depois, comece aplicando em uma conta demo antes de operar na real. E terceiro, mantenha um diário de trades para acompanhar a sua evolução, tá, gente? Isso é muito importante. E lembre-se, conhecimento sem prática é apenas teoria. A maestria vem com a repetição consistente, beleza? Então, gente, seja disciplinado, seja paciente, seja consistente, né? E obrigado pela atenção. Bons trades. Continue conectado às principais redes sociais da FP Markets para você continuar atualizado. Até mais.